Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes. O título do vídeo é o seguinte: que se dane se o grupo tá rachado. Gente, os jogadores do Flamengo, reticência. Mauro César fala tudo. Vamos ver que tudo é isso que ele falou? Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, assinar o sininho da notificação, sempre deixar aí um comentário nesse vídeo falando sobre o que você está assistindo, dando sua opinião mesmo. Se não quiser fazer isso, me diz só de que cidade e que estado você é. E é isso aí, vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Mas antes a gente tem que falar dessa reportagem do Globoesporte.com, tá? Já até cheio do... Já até cheio. Já até sei do que eles vão falar. Davi Luiz e Gabigol impede guerra no Flamengo, grupo está rachado, pelo amor de Deus. Que tem aí uma crise nos bastidores do Flamengo. Eu vou até aqui ler, porque não é uma informação minha, então é bom a gente deixar claro que, de acordo com as informações divulgadas pelo Globoesporte.com, existem de 3 a 4 grupos dentro do elenco rubro-negro. E o clima não é bom. O clima não é bom que é a novidade. Porque eu não sei o Flávio, o Vanderlei, 4 grupos dentro do elenco rubro-negro. E o clima não é bom. O clima não é bom que é a novidade. Porque eu não sei o Flávio, o Vanderlei, o Bruno também conviveram em futebol. Sempre tem grupinhos, em tudo que é time. Isso é normal. Em qualquer empresa tem grupinho, em qualquer equipe que existe vai ter. Que é numerosa, com 10, 15, 20, 30 pessoas. Vai ter os grupinhos de pessoas que têm mais afinidade uma com a outra, é normal isso. O grupo ali dos casados, tem o grupo ali dos solteiros, tem o grupo da molecada. Geralmente times de futebol, eles são divididos em grupos, não é todo mundo que tá sempre junto. Agora, quando dizem que o clima não é bom, aí que é a novidade. E no dia a dia do CT, não se enxerga um sentimento de união dos jogadores, independentemente de afinidades fora de campo ou não. Ou seja, crise no ninho do urubu, o que é claro que os rivais comemoram. É muito bom para todos os rivais, para o palmeirense, para o São Paulino, corintiano, vascaíno, tricolor, principalmente para o tricolor, torcedor do Fluminense, que vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil agora num jogo de mata-mata. O clima é ruim, de acordo com o Globoesporte.com. Um sentimento em comum, ainda lendo aqui dados da reportagem do Globoesporte.com, um sentimento em comum entre alguns jogadores e comissão técnica é que a chegada dos reforços na janela de julho será importante para tirar o grupo da zona de conforto e aumentar a competitividade interna. O Flamengo fechou com Luiz Araújo e deseja mais 4 contratações, todas tendo que ser aprovadas pelo Sampaoli, que pelo jeito já pensa em renovar esse elenco. Em contrapartida, há o entendimento de que a virada da chave não pode ocorrer somente a partir da presença dessas novas caras. Aí, de acordo ainda com a reportagem do Globoesporte.com, o Mauro César está chegando aqui também, vai poder falar sobre essa crise nos bastidores do Flamengo. De acordo com o Globoesporte.com, Davi Luiz, um dos líderes que mais se posicionaram em entrevistas e no vestiário a partir da derrota na final da Libertadores de 2021, vive momento de maior reclusão. Sente-se pouco respaldado na briga por mais profissionalismo e, por isso, tem evitado os microfones. Essa é a informação do Globoesporte.com, que está aqui na nossa pauta. Vou até tentar falar com familiares do Davi, tentar chegar a um retorno do Davi para ver se quer falar sobre isso, porque eu não sabia dessa situação. E outro que deu a cara em derrotas na atual temporada, Gabigol, também falou pouco nas últimas semanas. O jogador que transita nos diferentes grupos, sofre resistência de alguns companheiros por sua personalidade. Mas não há atritos. Isso tudo informação do Globoesporte.com, é bom deixar claro. Ele tem ótimo relacionamento com Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Mateuzinho, que formam um grupo de jogadores respeitados dentro do elenco. O silêncio que gera maior incômodo é o interno. O fato de grupos não se falarem ou não saírem juntos não é o maior problema, ainda de acordo com a reportagem. A falta de mobilização interna
e de conversas para se identificar o que falta é o que chama atenção. De acordo com o portal Coluna do Fla, além do elenco estar rachado, alguns jogadores estão irritados com a omissão da diretoria para tratar questões internas e situações vividas no vestiário. Segundo o veículo, há uma ala de jogadores que enxerga o departamento de futebol como omisso em algumas questões. A ausência de atuação dos dirigentes no dia a dia é uma coisa que tem desagradado alguns atletas. O episódio mais recente aconteceu por conta de entrevistas polêmicas de Felipe Luiz e Fabrício Bruno. As falas dividiram ainda mais o grupo. Entrevista do Felipe Luiz, tem aqui um vídeo falando sobre isso aqui. Eu fiz um vídeo até que o pessoal tava assistindo. O canal tava meio zoado aqui, o algoritmo do YouTube não tava entregando. Mas esse do Felipe Luiz até que tem. O título do vídeo é Ninguém Entendeu o que o Felipe Luiz falou. Que é onde eu botei a entrevista dele, as duas falas dele. E tava interpretando de um jeito um pouco mais, digamos assim, não vou dizer inteligente, mas um pouco prestando atenção de fato no que o cara falou e não dando rage em cima dele, dizendo que ele tá querendo brigar com o Sampaoli, que nem todo mundo fez, né? Eu fui na contramão disso e eu entendo que ele em nenhum momento tentou fazer isso. Ele botou a culpa de fato no elenco e nos jogadores e na péssima fase que todo mundo tá vivendo ali dentro do clube. E novamente não houve interferência dos dirigentes. Então, são várias informações aqui que levam ao a grande chave do assunto, a ausência dos dirigentes, a omissão dos dirigentes. Inclusive quando se diz que o Davi Luiz está se sentindo pouco respaldado quando cobra profissionalismo. Vou falar pra vocês, eu entre o Gabigol e o Davi Luiz, nessa questão da liderança aí, por pior que seja a fase dele, eu tô mais pro lado do Davi Luiz. Eu acho que a liderança do Davi Luiz é uma liderança mais positiva, acredito eu. Só ver o que ele fez o Rodinei jogar ano passado. Jogou bom futebol, muito por conta da influência positiva do Davi Luiz. Que é um cara que tem vivência, campeão, multicampeão na Europa, onde ele passou, ganhou. Sabe? É um cara que trabalhou com grandes profissionais aí no comando técnico. Eu acho que entre ele e o Gabriel, para exercer uma liderança sobre o grupo, eu acho que o Davi Luiz é bem mais importante. De verdade mesmo. Por mais que ele não esteja jogando, eu acho que ele exerce uma liderança mais positiva. Isso de acordo com a reportagem do Globoesporte.com. Então, é uma situação, de acordo com o Globoesporte.com, de que tem uma crise interna no Flamengo. Mauro César Pereira, quero saber das suas apurações, você que também tem muito contato, eu não tenho nada, tá? Sobre essa situação eu não tenho nada. Fui até surpreendido com a pauta, porque eu vim direto de uma live do meu canal e quando eu vi, não sabia que estava esse clima todo, eu até tinha lido ontem, mas não sabia que era uma crise tão grande. E a pergunta é, Mauro, realmente o grupo está dividido? Porque foi o que eu falei, grupinho em time tem em qualquer lugar. Não é em nenhum time, todos são muito amigos, todos saem juntos, todos vão jantar. Agora, o negócio dizem que o clima não está bom e que tem jogadores que não se gostam. Você sabe de alguma coisa? Não sabe? Não sei. Essa é a reportagem do Globo Esporte. Eu só sei de uma coisa. Há um embate ali muito claro de um grupo de jogadores, não vou dizer que são todos, mas alguns jogadores que certamente não gostam de técnicos como o Sampaoli, como não gostavam do Paulo Sousa, que não teve habilidade para lidar com algumas situações, mas o que o Paulo Sousa tentou fazer? Colocar um regime mais profissional. Só isso, mais nada. Talvez não tenha sido da maneira mais adequada, tenha faltado habilidade. Talvez não, faltou habilidade, isso aí eu acho que é muito claro. Mas tentou colocar um regime mais profissional. Aí entra o Dorival Júnior, de composição, se dá bem com todo mundo, o time perde para o Avaí, quase perde para o Juventude, perde para o Corinthians, faz partidas ridículas na reta final, Coritiba, final do campeonato. Não, os jogadores estão cansados e tudo e tal, aquela coisa mais de conciliação. É isso que eles gostam. Até o Rogério Ceni, que é um técnico mais rigoroso, digamos assim, compôs com esse grupo em 2020 e 2021. Escalou todo mundo, fez ali amizade com todo mundo. É só isso que esses caras aceitam. Aí o Vitor Pereira não foi no Flamengo, o Vitor Pereira mais enérgico do Corinthians, ainda assim não deu certo, e agora está acontecendo de novo. O Sampaoli botou essa turma para treinar 29 dias sem folga. Porque o time está mal fisicamente. Se vai dar certo, não vai dar certo, não sei. Agora, me parece muito claro que o técnico está tentando colocar os caras em condições de jogar futebol, pô. Não estão jogando bem. Um grupo que não está jogando nada. Jogadores que não conseguem terminar um jogo inteiros. Jogadores que participam mal das partidas. Que não ganham as taças que disputam.
que fracassam, em seguida, às vezes, irritando a torcida e recebendo críticas pertinentes da imprensa. Esses caras têm condição de ficar com esse mimimi? Ai, toma obrigado. Ah, o grupo está rachado. Que se dane se o grupo está rachado. A omissão da diretoria é não ser enérgica com essa turma. Quer trabalhar no Flamengo? Você tem que seguir essa cartilha aqui, amigo. É o cartilha do profissionalismo. É isso que deveria haver. Mas não existe. É paternalismo. Eles querem paternalismo. Eles que eu falo são alguns, acho que não são todos. Não vou aqui dizer quem são os jogadores, porque não sei. Mas acho que alguns ficam realmente incomodados porque querem uma relação paternalista. O Flamengo tem umas coisas engraçadas. O Davi Luiz, no ano passado, todo mundo achou muito bonito, porque o Davi Luiz, ele, entre aspas, adotou o Rodinei. E orientou o Rodinei. O Rodinei nunca jogou tão bem no Flamengo. O Rodinei, gente, é um jogador de mais de 30 anos. Que chegou ao Flamengo em 2016, vindo da Ponte Preta. O cara, em 2022, conseguiu fazer uma boa temporada e o grande barato foi que um outro cara mais experiente, muito competitivo, que veio de ligas muito mais rigorosas nesse sentido, né? O cara veio do Arsenal, jogou no Chelsea, PSG, Seleção Brasileira. Ele veio da Premier League. Vem com uma outra mentalidade. Isso é evidente que o Davi Luiz tem uma mentalidade muito competitiva, isso é óbvio. Aí ele que incute na cabeça do Rodinei que o Rodinei tem que ser mais dedicado, que ele tem que se empenhar mais, que ele não pode se contentar com pouco. Não estamos falando de um garoto de 18 anos, não, mas de um cara de 30 anos. Um jogador de 30 anos precisa desse tipo de conselho, gente. Todo mundo achou lindo, maravilhoso. Eu achei aquilo um absurdo. Não do Davi Luiz. Davi Luiz ajudou o cara, mas o cara precisa disso. Porque é um jogador que está há muitos anos nesse ambiente permissivo de paternalismo que vem desde a gestão do outro presidente e continua nessa gestão num modelo um pouco diferente, mas é paternalismo direto. Os jogadores não são cobrados como deveriam, eles estão insatisfeitos, segundo o noticiário, aí, dos colegas do dia a dia do clube, porque ficaram 29 dias sem treinar, jogaram contra o Racing na Argentina, o São Paulo fez todo mundo voltar para a concentração, dormir 29 dias sem folga, né? No caso, o Mauro cometeu um erro ali. Concentração, no dia seguinte vai treinar. Ah, eles não gostaram. Por que não gostaram? Quando vai para a Copa do Mundo, ficam 30 dias concentrados, se o time for à final, 40 dias, eles não reclamam. Copa América, quando a seleção convoca, fica um mês se precisar, eles não reclamam. Cara, em qualquer profissão, às vezes, você tem que fazer, entre aspas, um sacrifício. Então o clima tem muito com o Sampaoli também. Claro que porque tem. na matéria não fala, né, Claro do Sampaoli, é mais ali clima dos jogadores, é mais uma insatisfação por cobrança. Também, lógico que tem, isso é evidente. Agora, assim, não estou duvidando da matéria dos colegas, muito pelo contrário, são dois jornalistas sérios e que fazem um trabalho correto. A reportagem é de quem? É do Eric e do Fred. Eric Faria e Fred Gomes. Isso. Mas assim, quem é que vaza isso nesse momento? Para o jornalista. Não estou dizendo que é mentira, não, pelo contrário, acredito em tudo. Quem é que vaza? Geralmente é o jogador, parente do jogador, assistente, auxiliar do jogador, assessor, empresário. Com que intuito você vaza esse tipo de coisa? Com que intuito? Essa é a pergunta que eu faço. Tem ex-assessor do jogador, que ainda é ou não é, já não sei, que passa o tempo todo na rede social minando o Sampaoli. Ah, ele é ruim. Quem que era bom? Bom era o Dorival. Não estou dizendo que o Dorival não é bom. Mas é um outro modelo. Eles só aceitam isso. E no nível de investimento que o Flamengo tem, com jogadores que vêm lá de fora, custam tanto dinheiro, não cabe mais essa coisa desses jogadores quererem um paizão. O Jorge Jesus era o paizão brabo, né? Dava pancada, mas ao mesmo tempo era aquele cara ali que... Aí depois você teve o único que conseguiu vencer alguma coisa, foi o Ceni, que compôs com os caras. O Ceni compôs, ele não é a natureza dele. Ele compôs com todo mundo, tanto que teve aquele famoso vídeo lá da ESPN, quando ele deu entrevista no programa Bola da Vez, jogadores na piscina mandando recado, brincando com o Ceni, até desmentindo a história de que os jogadores não gostavam dele. Gostavam, porque ele compôs. O Dorival compôs com eles. Agora o Paulo Souza não compôs. O Renato também compôs, só que o Renato, tecnicamente, é muito fraco, não soube tirar dos jogadores aquilo que eles poderiam oferecer. Mas também era o brother ali, o homem do DVD. Eles só gostam disso. Eles que eu falo, é parte do elenco. Saíram alguns, mas parece que isso está impregnado. E o erro da diretoria é não cortar esse negócio. Parece que agora estão mudando. A saída do Marinho ontem, achei que foi um sinal muito claro disso. O jogador cometeu uma indisciplina, segundo o clube, né? Não quis treinar e tal, não quis viajar, aliás. Você vê, o São Paulo botou todo mundo para viajar. Ah, não gostaram. Todos foram viajar para o Chile. Machucado ou não, vai todo mundo viajar. Vamos passear um pouquinho lá, conhecer Concepción, ficar com os companheiros, foi o seu Arrascaeta, foi o Matheus França, todo mundo, mesmo sem poder jogar. O Marinho não quis ir. Afastaram o Marinho. Em tempos recentes, passaria a mão na cabeça, dá um jeito ali, esquece, passa e ficava. Então bancaram o técnico. E o São Paulo deu chance ao Marinho assim que ele chegou ao Flamengo. Até pela que a gente até falou, né, que ele jogou com ele no Santos. Pela referência do Santos. E o Marinho já deu declarações muito elogiosas sobre o São Paulo lá atrás, em 2019. E ele cresce em 2020 com o Cuca, mas a grande temporada do Marinho começa a partir do São Paulo e ele explode com o Cuca em 2020. E aí ele não quis viajar, teve lá um desentendimento, segundo também o site já é com os colegas, com algum integrante, aliás, da comissão técnica. E o Flamengo ontem afastou o cara. Eu acho que isso já é uma novidade. Vamos ver como é que eles vão lidar. Eu soube hoje, a informação que eu tenho, que vai haver uma reunião, tipo lavagem de roupa suja. Não sei se hoje ainda, mas antes do Fla-Flu. Vai haver uma reunião. Acredito que hoje.
tá? Se a gente tiver informação que durante o programa a gente traz. Por hoje de manhã foi isso. Não, vai ter uma conversa aqui dentro do CT. Vamos ver como é que vai ser essa conversa. De líderes com a diretoria. Com a diretoria, com o São Paulo, acho que pelo que entendi, com todo mundo para tentar acertar os ponteiros. Coisa de grupo, sempre tem assim. Isso sempre tem. É impossível. Qualquer ambiente de trabalho, você tem 30, 40 pessoas, os 40 não são amigos. Exatamente. Sempre há uma afinidade mais com um, com o outro, isso é natural que seja. Até acho muito ruim quando esse grupo é todo mundo junto. Como era há pouco tempo atrás, tinha um determinado jogador que todo mundo se reunia na casa dele, né? Isso gera um poder muito grande para um, dois jogadores. É bom que tenha essa divisão. É bom que eles discutam. É bom que o Fabrício Bruno fala que nosso futebol, ele falou no sábado, é um futebol de merda. É bom que fale mesmo, que eles discutam lá dentro. Não pode ficar até assim mesmo, tá bom. Como era tempos atrás, quando, por exemplo, Diego Ribas perdia um pênalti na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, dizia que o Flamengo fez o seu melhor. Como você fez o seu melhor se você perdeu? Não tem melhor. Perdeu o título, cara. Você não fez o seu melhor. O seu melhor é ganhar, não é perder. Perde uma decisão. Isso era tratado com uma naturalidade absurda. Então, esse modo banana que o Flamengo utilizava no passado, não pode mais voltar. Eu acho que talvez por linhas tortas as coisas comecem a acontecer. Por quê? Eles colocaram outros técnicos que chegaram no clube para tentar colocar uma mentalidade mais profissional. Foram moídos, foram triturados. E agora mais um. Parece, não sei se isso vai ser levado adiante, que dessa vez a cartolagem está percebendo que não adianta ficar trocando. Deixa o cara fazer o trabalho dele. Se tiver que sair aí alguém, tiver que espirrar alguém, que espirre. E esse é o momento para isso. E pelo jeito vai ser renovado o grupo. Vai acontecer. O Luiz Araújo está contratado, o Rossi está contratado, eles querem ainda o De La Cruz, querem o Alan do Atlético Mineiro e talvez mais jogadores. É uma hora para trazer 5, 6 jogadores e dispensa mais alguns, negocia alguns jogadores, muda um pouco o perfil, mostra que ninguém tem lugar cativo, como eu sempre digo, não tem Zico. Se não tem Zico no Flamengo, então ninguém é substituível, ninguém é intocável, ninguém, rigorosamente ninguém, não existe, ninguém. Ninguém merece esse status nesse time do Flamengo, por mais que eles tenham história. Não pode ser barrado, pode ficar no banco, pode sim, tiver mal fisicamente, tecnicamente, pode ficar sim, por que não? Um dos melhores jogos que o Flamengo fez esse ano contra o Fluminense, venceu, o Gabigol estava no banco. O Gabigol é um jogador importante, né, no clube. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo. Eu acho que eu vejo isso como mais uma reação. Repetindo, como é que isso chega até nós jornalistas? Como é que os colegas apuram? Não é o jogador que liga, geralmente, é alguém que passa. E por que passa? Com que interesse passa essas informações internas de que está rachado? Você quer minar alguma coisa. Toda fonte tem um interesse. Então, Toda fonte tem um interesse. Você quer minar o quê? O técnico. Lógico, é evidente, para mim isso é muito claro. É muito claro. A diretoria também, né? Ou minar. Porque na reportagem fala muito da diretoria. Sim, mas o que eles querem? Querem o quê? Que o Felipe Luiz... você é o dirigente do Flamengo. Aí o Felipe Luiz fala aquilo que falou. Não, o problema não é físico, é técnico e tático. Aí o Fabrício Bruno, dias depois, fala que o futebol do time tá uma merda. Eles falaram a mesma coisa, que o pessoal não entende dessa forma. Quando o Felipe Luiz fala que o problema do Flamengo não é físico, é técnico e tático, ele não tá falando que o técnico é o Sampaoli, que o problema é ele, e nem que as táticas do Sampaoli estão ruins. O que ele tá querendo dizer é o seguinte: Sampaoli mandou esse microfone ficar aqui na minha mão, mas aí o microfone resolve que ele vai ficar nessa mão aqui. Aí você abre um buraco nessa mão, onde o celular preenche, vai lá e faz o gol. Porra, isso é um problema tático. Problema técnico: Santos falhando, tomando gol defensável, entregando bola no pé do adversário, zagueiro escorregando, jogador dando um passe errado que resulta em jogada perigosa. Isso é um erro técnico. Eu dei até um exemplo no outro vídeo que eu falava só do Felipe Luiz. O Andreas Pereira é um exemplo clássico dos dois erros num lance só. O erro tático dele foi estar ali para receber aquele lateral, porque ele não era para estar ali, era para ser um outro defensor, outro jogador, ter mais gente atrás da linha da bola, pelo menos mais 1 ou 2 jogadores. Não tinha, o time estava uma bagunça, foi para cima do Palmeiras da empurrância. E aí acabou se dando mal. Isso é o erro tático. Ele não era para estar ali, não era. O time era para estar taticamente mais bem postado. E o erro técnico é ele querer dominar a bola, escorregar, o Daverson pega a bola e faz o gol. E isso é um lance só, tem os dois erros. O Felipe Luiz só falou disso. O problema é o técnico e tático. Aí eu convido você, rubro-negro, a para pensar. O time tá mal fisicamente. Concordo com você, tá. O Sampaoli também não tá errado. Mas esse ano, você acha que o Flamengo cometeu mais erros técnicos e táticos ou o físico foi o que prejudicou mais? Para pensar aí. Santos tirando a mão da bola no gol do Palmeiras na Supercopa. Em todos os lances que o pessoal errou aí, perdeu bola, entregou bola na saída daquela saidinha ali de toque de bola dentro da área de defesa e acabar entregando um gol para o adversário. Todos os lances que você viu aí, pênalti perdido, gol perdido bizarro,
jogador aceitando marcação. Você acha que realmente que o problema, a falta de condicionamento físico que tá afligindo é pior do que os erros técnicos e táticos de verdade? Pelo amor de Deus, eu não consigo entender. De verdade, quem pensa nisso. Realmente, o Sampaoli, ele tem todo o direito de falar, esse time não está bem fisicamente, porque ele é o treinador e ele manda o jogador desempenhar determinada função que exige o físico e o cara não está conseguindo. Ponto. Ele tem esse direito e ele pode fazer isso. Mas a gente tá vendo o jogo, os caras tecnicamente estão mal demais, cara. Fazendo nada, perdendo gol feito, abrindo buraco no meio que permite o adversário infiltrar pelo meio da nossa defesa, sair cara a cara com o goleiro, mano a mano com o nosso zagueiro. Pô, o erro técnico e tático tá muito pior do que o lado físico. Porque o físico você compensa. O jogador vai correr na partida, depois o que vai acontecer vai ser que ele vai ficar sentindo dor muscular, vai ter uma lesão muscular, vai ser substituído por um outro cara. Até aí, beleza. Agora, o lado técnico e tático, quando tá mal, pô, o time entra numa fase de uma draga que não consegue se recuperar. Eu pego os dois e bota pra brigar e tal? Não. Eu acho que aí são opiniões dos jogadores. Eu acho que a diretoria tem que intervir de uma outra maneira, não fazendo uma cariação entre eles ou coisa parecida, porque são questões que um não atacou o outro. Acho que tem que atuar no dia a dia. Isso é omissão. Não, sim, nesse dia a dia, né? Sentindo que tá omissão um grupo sempre houve. assim, Mas eu não sei se... Mas eles querem cobrança? Eles querem mesmo cobrança? Esse grupo quer cobrança? Sim, a diretoria omissa é. A gente pode falar aqui direto da diretoria. Mas será que os jogadores do Flamengo querem essa diretoria atuante? Será que querem? Ela foi atuante agora com o Marinho. Bancou o técnico, a comissão técnica. Não, esse jogador tá fora, não dá. Não quis viajar e tal, não temos mais interesse. Mas aí que tá. Será que é o Gabigol? Eles querem. Faria o que fez com o Marinho? Porque o Marinho também tá mal. É claro que é diferente. É claro que tá muito diferente. Se qualquer clube é assim. Se no Palmeiras tiver um problema de disciplina com reserva, com o Gustavo Gomes, é evidente que vai ser diferente. Com o Dudu ou um reserva, não vou nem citar, mas jogadores... Qualquer clube é assim. Na seleção é assim, em qualquer lugar é assim, né? Você, jogador mais pesado, você vai pensar bem. Por que o Ronaldo ficou na Copa de 2006 até o final? Com um peso que ninguém sabia quanto que ele pesava, estava totalmente fora de forma. E o Parreira não cortou por quê? Fosse um outro, ele cortaria, né? Nem convocaria, mas ficou lá, na Copa do Mundo, lá na Alemanha. Porque era o Ronaldo, era o fenômeno. Aí, o Parreira meio que compôs ali. Então isso acontece de fato. Agora, no caso específico, eu acho que o problema do Gabriel pode ser até técnico. Não é falta de empenho. Até teve uma coisa que outro dia uma pessoa do clube me falou que eu achei interessante. Eu falei, o Gabigol ainda toma muito cartão, né? Reclama muito. Aí ele falou uma coisa que eu fiquei pensando depois, ele tem uma dose de razão. Ele falou, internamente o que ele fala quando a gente vai conversar com ele, ele fala, Gabriel, cuidado, cartão, tá reclamando muito. Ele fala, cara, ninguém reclama no time. Se eu não reclamar, ninguém reclama. O adversário que apita o jogo. E é verdade, todo time tem um cara que apita o jogo, né? Especialmente os caras mais cascudos. Fica ali, no ouvido do juiz o tempo todo e fala, eu reclamo porque ninguém reclama. Ele tem uma dose de razão. Isso é verdade, os jogadores do Flamengo eles reclamam muito pouco da arbitragem. Não que eu ache isso saudável, mas é o jogo como é jogado, gente. Tu vai jogar um Fla-Flu. Não vai ter Felipe Melo essa quinta-feira porque está suspenso. Felipe Melo apita o jogo. Gustavo Gomes não pressiona. E não estão errados, é o jogo que é jogado. O jogo é jogado aqui no Brasil mais do que em outros países. O juiz ele é suscetível à pressão, os jogadores pressionam. Aquilo que aconteceu lá em Belo Horizonte agora, não é jogador, eles são dirigentes no caso, é uma pressão para outro jogo. Você pressiona até o Hulk é como o Gabigol, ele reclama todo jogo. Então, eu até pensei, é ruim, mas ao mesmo tempo ele tem uma dose de razão. Porque se os outros também fossem mais ativos, né, talvez ele pudesse dividir essa missão com outros jogadores. Repito, eu não acho saudável, é que ninguém enchesse o saco do juiz. Mas não é assim que é o jogo. É a vida como ela é. Então você tem que dançar a música que toca. Se o adversário pressiona o juiz, você fica quieto? Você deixa o cara ser induzido a marcar contra seu time? Ou você tenta neutralizar isso também fazendo a mesma coisa? Normalmente você faz a mesma coisa. Até o time do Guardiola vai fazer isso. Acho que vai ficar o quê? São 11 menininhos dóceis que não vão reclamar. Claro que vão pressionar, vão reclamar. Vai fazer o jogo agora com o Manchester United, final da Copa da Inglaterra no sábado. Se tiver um cara apitando o jogo lá do time de vermelho, eles vão ficar olhando. Ah, não, deixa ele reclamar. A gente tá tudo bem, vamos ganhar só na bola. Não existe, gente. Isso não existe. Isso não existe. E, de fato, isso aí tem até um certo sentido. O que sinaliza um pouco também dessa passividade do elenco. Agora, se o Davi Luiz está amuado, está insatisfeito, cara, ele tem tamanho para falar. Por que ele não fala? Se é o relato aí, se ele traduz a realidade, como eu acredito que sim, os colegas não estão aí brincando, estão fazendo um trabalho deles. A reportagem ainda do Globo, que está aqui na pauta, que fala ainda mais desse confronto. Então, se o Davi Luiz está insatisfeito, que ele não fala? Cara, é o Davi Luiz. O Davi Luiz, eu falei aqui da carreira dele, ele é um jogador que tem tamanho suficiente para falar com qualquer um de igual para igual, até de cima para baixo. Cara, olha o que eu joguei, o que eu já fiz, e eu acho que isso aqui está errado. Ficar calado não adianta. De acordo com a reportagem do Globo, tá? Essa foi do Globoesporte.com, a que a gente falou agora. A do Globo já é mais direta. Fala do confronto Gabigol versus Davi Luiz.
que tá aqui. De acordo com a reportagem, eu vou ler a reportagem aqui. Antes mesmo de sua chegada, o clima no dia a dia do vestiário é de disputa de poder, de forma velada, entre o experiente Davi Luiz e o jovem Gabigol, ídolo e camisa 10 da equipe desde o começo do ano, antes da chegada do Sampaoli, tá? De acordo com a reportagem, antes mesmo da chegada do Sampaoli, o clima no dia a dia do vestiário é de disputa de poder, de forma velada, entre o experiente Davi Luiz e o jovem Gabigol, ídolo e camisa 10 da equipe desde o começo do ano. Após a saída de Diego Ribas no fim de 2022, Davi Luiz passou a tentar exercer ainda mais a sua liderança, mas parou no Gabigol, que foi alçado a capitão pela diretoria rubro-negra. Diante de um ambiente mais pesado, ainda na gestão Vitor Pereira, o atacante tentou aparar as arestas, mas o zagueiro não se mostrou aberto para abaixar a cabeça para o companheiro e compor. Isso de acordo com a reportagem do jornal O Globo. No elenco, Davi é visto como principal referência dos jovens, incluindo os da base. Entre os atletas mais rodados, há incômodo com a situação, mas o respeito com os dois se mantém. Nenhum deles tenta diminuir ou enquadrar Gabigol. É o caso, por exemplo, do Felipe Luiz, que percebe uma falta de unidade no grupo, mas em fim de contrato não atua mais como antes no vestiário. Davi Luiz, assim, perde cada vez mais liderança, de acordo com o Globo. Não há mais paciência entre os jogadores em geral para ouvir os sermões do zagueiro nos treinamentos e nos jogos, quando costuma ditar o ritmo das ações e cobrar os colegas. Olha aí, ó, tá aí. Essa é a reportagem do jornal O Globo. Cara, eu acho, volto a dizer, que a liderança do Davi Luiz é uma liderança mais positiva para o Flamengo do que a liderança do Gabigol. Principalmente para os jovens, de fato. E ele tem uma mentalidade, talvez, aí mais interessante para ajudar o Flamengo a galgar aí um patamar acima. Bom, deixe nos comentários o que você pensa a respeito dessa treta aí, possível aí entre Davi Luiz e Gabigol. Quero muito saber o que você está pensando a respeito disso. Se inscreva aqui no canal, deixa eu trocar logo de janela. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa aqui o like e o comentário. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e